Então, aproveitando que a gente está falando de estudo, e eu quero falar dessas coisas com vocês também, eu quero comentar sobre o início de tudo isso. Hoje nós estamos vivendo uma limitação dos direitos de fala das pessoas. Temos aí projetos que simplesmente suprime o nosso direito de manifestação nas redes sociais. E que é uma coisa que eu estou vendo e percebendo que está se encaminhando para acontecer. E isso é muito sério, porque onde não tem liberdade para que a gente possa falar alguma coisa que seja legal, que não seja coisa ilegal, que não esteja ofendendo ninguém ou machucando ninguém, se a gente não tem liberdade para isso, a gente não está numa democracia, a gente está numa ditadura. E de repente você perde o seu direito de fala. E aí você perde o seu direito de fala e não consegue falar nem nada mais. Já foi. Isso é algo muito sério, sabe? Eu acho que eu me lembre, nunca vivi nada assim no meu país. E aí eu tô tocando nesse assunto porque algumas pessoas ficam falando comigo assim: poxa, nós estamos regredindo. Sim, se nós continuarmos indo por esse caminho, onde nós temos limitação da fala das pessoas que não estão fazendo nada errado, eu não estou falando de quem faz coisas erradas, não. Se uma pessoa ofende alguém, se faz uma maldade, eu vou tocar nesse assunto também já com você. É óbvio, é evidente e claro que essa pessoa precisa estar respondendo pelas coisas, mas não atingindo as outras pessoas. A gente tem que lutar para que isso seja combatido e temos a ver para que essa pessoa não nos machuque, não interfira na nossa liberdade também. E que essas pessoas não venham a causar algo horroroso, como foi com Jéssica, que perdeu a vida porque ficou com vergonha e era uma menina doente. Ela tinha problemas de saúde, a mãe dela implorou para que isso parasse e essas pessoas ficaram fazendo fofoca. E o que é que resultou? Ela terminou fazendo uma besteira com a vida dela. E a mãe dela ficou com que cara? Como ela perdeu a filha? Por causa de fofoca. E isso pode nos limitar, a mim, a você, a qualquer um, que não fazemos isso com as pessoas nas redes sociais? Sabe, isso é uma coisa tão séria que a gente realmente tem que conversar sobre isso. Sim, é necessário que nós tenhamos uma reforma nas nossas leis penais. Todos nós sabemos disso. E essa é uma das coisas que eu mais converso com vocês. Porque está atrasado o nosso Código Penal. Está velhinho. Está precisando de uma mudança, está precisando de uma melhora. A gente sabe disso. E se essa lei vem para ajudar nessa parte, tudo bem, mas que não nos atinja, a mim que não estou fazendo nada, nem vocês. Que nós não sejamos censurados sem motivo. Que país é esse? É o refrão que ele diz. Que país é esse? Que passa tempo com guerras de poder, jogos de poder, e nós, população, pagamos por isso? Eu vou voltar agora em um assunto, e vou voltar em um assunto muito interessante, que é o bolsonarismo. As pessoas ficaram muito decepcionadas, mas muito decepcionadas, com muitas coisas no Brasil. Muitas coisas que foram divulgadas, muitas inverdades, muitas coisas que a gente não sabe, e fica naquele campo da teoria da conspiração. E, aliás, essa coisa que a gente fala de rede social e etc, fica sempre no campo da teoria da conspiração. É tipo, você é louco porque você está falando isso. Então, no meio de tudo isso, a gente viveu uma confusão tão grande no nosso país, e nesse levante de raiva, a gente teve aí o surgimento do movimento bolsonarista. Não estou dizendo que todo mundo que participou desse movimento, ou que admira o ex-presidente, que se tornou inelegível por conta de diversas coisas, sejam pessoas ruins. Não. Existem pessoas radicais na esquerda e existem pessoas radicais na direita. Mas vou dizer uma coisa para vocês, o melhor mesmo é que não sejamos nenhuma coisa nem outra. Que a gente use o nosso raciocínio para entender o que é que cada lado representa na sociedade. E aí mistura-se com fanatismo, com agressão, com ignorância cultural, ou algum problema mental, porque tem gente que é totalmente desequilibrado e que vai para dentro de uma instituição defecar.
uma instituição pública, defecar dentro de uma instituição pública, quebrar vidros e etc. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Se o lado A ou lado B for para dentro de uma instituição fazer esse tipo de coisa, qualquer dos lados estão errados. Porque não é assim que a gente conquista nada. Não é assim que a gente conquista nada. Então, esse movimento culminou com essa ira, com essa coisa toda, esse descontrole, e aí ninguém conseguia conversar mais. Tinham pessoas que dentro de casa não conseguiam falar com o pai ou com a mãe. Tem pessoas que eu conheci que dizem para mim, eu não falo com você mais, porque eu não quero apoiar isso, eu não quero participar disso. Não é assim que a gente protesta. Não é assim que a gente fala de uma coisa que a gente não está gostando. Entendem? Então, esse vídeo eu quero que fique uma mensagem para que a gente reflita por que é que hoje estamos passando determinadas coisas. Porque se acumulou um monte de bananas, de besteiras, ao longo de 4 anos, e um descontrole, e eu vou colocar a palavra descontrole no sentido literal, verdadeiro. Um descontrole de alguns radicais que simplesmente não deixavam nem as pessoas falarem, todo mundo tinha que ter aquela mesma ideologia. Então, a guerra ideológica é um problema muito grave. Não importa qual ideologia você considere fundamental. Porque tem outra pessoa sempre que não vai concordar com você. As pessoas não são iguais. Então, essa explicação de por que é que as coisas estão como estão vem de como as pessoas estavam se comportando. E que isso serviu como base para que hoje a gente passe por um processo de limitação. Pois é. Vem de quem faz besteiras. Porque invade a conta de uma pessoa, porque faz fofoca, publica mentira com uma moça doente, que não merecia passar por isso, e a moça tira a vida por causa de vergonha, porque isso mexe com a moral da pessoa. Será que a gente não tem mais direito de ter honra? De ter moral e bom costume e dizer, poxa, eu não quero ficar no meio de uma página de fofoca. Será que uma mãe não pode defender a filha e pedir para que pare sem ouvir uma piadinha de dizer que a redação do Enem já passou? Então tudo isso culmina para que a gente, de lado A ou lado B, esteja no meio de um radicalismo que leve à censura. Agora, é justo que a gente pague a conta por causa dessas aberrações? Eu não acho justo. E tudo isso eu acho que serve para a gente refletir, para que isso não continue e melhorem essas coisas. A gente tem que progredir, sabe? E eu acho que nós, com determinados comportamentos que algumas pessoas adotam, quando algumas pessoas adotam certos comportamentos, elas regridem, elas não progridem. E aí a gente se atrasa, porque todo mundo é punido por aquilo que está acontecendo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, sinceramente, eu espero que a gente tenha, não só para 2024, como para os anos próximos, uma melhora. Não, assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu estou muito decepcionada, não só com o meu canal, que foi literalmente perseguido em 2023, com outras coisas que eu vi no nosso país que eu nunca tinha visto. Importa se a gente tem um presidente A ou B? Não, não importa. O que importa é que quem está lá trabalhe para as pessoas de forma igual. Se é A ou se é B, não importa. Desde que não faça nada que prejudique as pessoas, está tudo bem. Porque se a gente elege uma pessoa ou dá um voto de confiança, a gente espera que a pessoa seja recíproca. E eu acho que é por isso que as pessoas estão tão decepcionadas como eu. Porque a gente está vendo uma regressão e a gente tem que progredir. Agora, sinceramente, eu vou falar para vocês outra coisa. Vamos parar com essas discussões bobas de eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu acho que eu sou da esquerda ou da direita. E se você considera que o pensamento de Karl Marx é um pensamento que lhe favorece em vida, deixe outras pessoas achar que isso não é o seu ideal de vida, para quem não concorda. E vice-versa. Porque é isso que atrasa o lado. Paulo Freire é um grande professor.
E todo mundo fala um monte de coisa a respeito da obra dele. Karl Marx era um cara que falava em utopia. E o sentido da palavra utopia é algo inatingível. Porque ele sabia que não conseguiria atingir determinados patamares numa sociedade como ele desenhava, que ia ter diversas coisas. E pessoas com ideias bizarras se apossaram das ideias dele para cometer diversas atrocidades na humanidade. Então isso não pode ser refutado. E nem ao contrário, porque tem outras pessoas capitalistas e outras pessoas que só pensam em dinheiro, que enquanto elas acumulam riquezas, as pessoas estão nos hospitais doentes, perdendo suas vidas, e por aí vai. Então não tem um lado da moeda, quando você fala em retirar de alguém alguma coisa, que seja positivo. Tem coisa boa quando você fala em equilíbrio. Quando fala em desequilíbrio ou imposição, não tem. Então, eu espero que a gente reflita sobre isso e as nuances diversas do pensamento, e que nada, assim, e eu tô falando muito sinceramente com vocês, nada obrigatório é bom. Se eu tenho uma ideia, e acho que é por isso que meu canal é tão perseguido, porque eu não quero fazer determinadas coisas só porque todo mundo diz, faça. Você tem que fazer assim. E eu não quero fazer assim. Eu quero fazer o que eu devo fazer, de maneira legal, o que me é dito, dentro das minhas regras sociais, no país que eu vivo, e que eu possa viver em paz, escolhendo um caminho. Seja observando a literatura de Karl Marx e sabendo que, com certeza, ele hoje, se visse a história e o que foi usado para que se fizesse com o comunismo uma bandeira de bênçãos, ele ia dar revoltado, porque é totalmente diferente da literatura que ele escreveu como filósofo. E que eu acho que não tem bicho de 7 cabeças nenhum você ler um livro dele. Na minha opinião, não. E ou se você ler um livro de uma pessoa que for capitalista, qual que é o problema? Nenhum. Você só vai entender o que cada um tem como ideia ou parâmetro de pensamento. Quando a gente fala do capitalismo, a gente vem de uma história que começou lá atrás. Se fortaleceu com o Império Romano para a gente ter o modelo que a gente tem hoje de sociedade. Começou lá há muito tempo. E daí passamos por muitas coisas dentro da nossa história, e passou por Inquisição, passou por processos onde pessoas foram prejudicadas, tudo por causa de guerras de poder. E aí, no meio de tudo isso, a gente volta para a nossa realidade e simplesmente se depara com uma agressividade surreal e inacreditável nas redes sociais. E você vê, assim, tipo, você não consegue nem falar em uma rede social porque as pessoas te atacam por todos os lados, lado A ou lado B. Isso é ser racional? Vocês precisam se questionar isso. Isso é ser racional? Ou você está sendo usado como massa de manobra para o que lado A ou lado B quer? Apenas reflita nisso. E faça as coisas de maneira correta e seja feliz e deixe as pessoas serem felizes como são. E se uma pessoa está lá no poder ou outra está, não importa quem seja, o que importa é que seja uma pessoa honesta, digna e que faça tudo de maneira correta. É assim que a gente tem que fazer, porque senão um cara está lá, ninguém gosta. O outro vai, ninguém gosta. O outro vai, ninguém gosta. O outro vai, ninguém gosta. A gente tem que ter um equilíbrio. E eu espero que esse cara, que seja legal e que faça tudo certinho por todos nós, chegue lá. Porque até agora, o que é que a gente vê? O cara se elege e faz besteira. Ou fala besteira, ou machuca as pessoas com palavras. E isso é muito, muito chato. Então vamos torcer para que a gente evolua. E vamos evoluir como seres humanos também. Eu poderia estar aqui muito chateada, porque o meu canal, eu falei para vocês no outro vídeo, o meu canal foi suspenso de novo, sem eu ter feito nada contra ninguém. Porque outras pessoas que não podem ter espaço ou não têm condição de ter o espaço que eu tenho, me escutam e dizem, poxa, eu quero ser assim também, sabe? Ou ter essa mesma linha de pensamento, ou não. Ou eu não quero fazer as coisas obrigado e dizer, eu sou assim porque todo mundo é igual. Não, as pessoas não são iguais. Então eu poderia estar muito chateada aqui.
Mas assim, se eu ficar chateada com isso, eu vou deixar de falar. Será que não é isso que querem? Que eu deixe de falar com vocês? Pois é, então fica essa reflexão. Mais uma vez, eu agradeço muito, e muito mesmo, que vocês não deixem de seguir o meu canal. Por quê? Cada vez que suspendem o meu canal, me deixam sem falar, ou que ele desaparece por 30 dias, ou que some do nada, com tudo dentro, desrespeitando o meu direito autoral, porque as coisas que estão ali sou eu quem faço, é minha voz, é minha imagem, é meu direito autoral. Então, cada vez que isso some, desaparece e acontece essa, como eu costumo dizer, cortina de fumaça do mundo das ideias, onde tudo pode acontecer. E aí, cada vez que acontece uma coisa dessa, vocês vêm e seguem outro canal que eu criei, e isso me deixa muito feliz porque a gente continua tendo um contato, a gente continua conversando, e continua tendo uma sintonia, sem fazer mal a ninguém, sem machucar ninguém, sem desrespeitar nada, apenas querendo ter liberdade de poder falar algo que não infrinja nada. É esse ponto que nós temos que refletir muito, porque se o certo virar o errado, e o errado virar o certo, volto a dizer, nós não vamos progredir, nós vamos regredir. E isso é muito difícil, porque o nosso país já passou por muitas coisas difíceis que nós não merecemos passar de novo. Então já tá bom, já chega, já basta, e espero que vocês fiquem todos bem. Um forte abraço, fiquem com Deus. E axé e Ansan abençoe vocês, muitas felicidades.